há muito tempo, o médico precisa saber muito mais do que aprende nos livros de medicina. E cada vez mais os médicos estão dentro das redes sociais, viraram agora alguns até celebridade. E para falar sobre isso, estou aqui com o Dr. Adenilton Rampinelli. Seja bem-vindo, Adenilton. Muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado você, Carol. Obrigado, CRM. E fico muito feliz de poder falar sobre algo que eu considero tão importante dentro da medicina e que há um pouco tempo atrás era meio estigmatizado, tinha um preconceito, né? Então, muito legal ter essa oportunidade de falar sobre rede social como uma ferramenta na vida do médico. Dr. Adenilton, ele é médico intensivista. Ele tem uma carreira longa dentro da área acadêmica. Desde quando ele se formou, ele já virou professor, mesmo antes da residência médica em terapia intensiva. E ele tem grande experiência, já foi professor da Multivix. Sim. Ele agora é coordenador clínico da UTI, né? Gestor clínico do Hospital de Urgência e Emergência. E também fica na Ponte Aérea Vitória, São Paulo, é médico intensivista do Einstein, da Beneficência Portuguesa, onde também fica com os alunos de terapia intensiva, não é isso? Isso, a gente fica com os residentes de terapia intensiva e a gente dá aula também na pós-graduação de Educação em Saúde, que é algo bem específico lá do Einstein, mas que a gente fez carreira nisso também, tem mestrado em ensino em saúde e acaba partindo muito para essa questão do ensino em saúde, também é um foco da gente. E como você consegue tempo para estar nas redes sociais? Só para quem não te conhece, né? Quantos seguidores você tem, Adenilton? Hoje eu acho que está com 43 mil seguidores. Você é verificado? Verificado. Você é verificado. E verificado pelo CRM também, que existe a verificação, que é o RQE, né? Então a gente tem essa verificação também. Isso é importante, nós vamos falar sobre isso também um pouquinho depois, mas você é verificado pelo Instagram. O Instagram, ele reconhece você como um influenciador digital na medicina. Sim. Qual que é o papel do médico nessa função nas redes sociais, no papel de influenciador? Carol, na minha opinião, a primeira coisa que o médico tem que entender quando usa, principalmente o Instagram, que hoje é o que tem mais visibilidade, é que aquilo é uma ferramenta, né? Uma ferramenta de trabalho. Assim como antigamente existia aqueles cartões pequenininho, o seu cartão hoje do médico é a sua rede social, né? Então você tem que zelar e cuidar dela com muita responsabilidade, né? Além disso, entender que o que você passa ali, aquilo pode se multiplicar de uma forma que você não consegue controlar. Então, tudo que você falar, você precisa se certificar que o que você está falando é verdade. Então, assim, não adianta querer fazer rede social, de falar de algo profissional, sem estudar antes, sem conferir se aquilo está atualizado ou não. Então, sempre quando eu faço uma postagem técnica profissional, eu faço esse estudo prévio. A gente eu tenho uma assessoria, né? Como se fosse uma assessoria mesmo de... Mas não parece, tá? Sua rede social parece ser você ali, tô de boa, chegando no trabalho. Mas talvez é isso que cative as pessoas, mostrando que nós somos o quê? Pessoas normais. Então, existe esse mix. A gente tem uma programação de postagem já mensal e diária, e tem uma outra que fica orgânica. Então, por exemplo, eu estou dentro do hospital, vi alguma coisa interessante, ou estou curtindo alguma coisa com a minha família, e isso acaba sendo orgânico. Então, esse mix de coisas técnicas e preparadas junto com a vida pessoal do médico acaba criando um atrativo maior, principalmente para o leigo, para falar assim, poxa, eu me sinto mais tranquilo de ver esse médico, porque ele é uma pessoa normal, não fica lá todo formal, engravatado, sempre falando de alguma coisa técnica. Vê que eu sou real, né? Então, isso que chama atenção. Eu conheço o Dr. Adenilton já há muito tempo, né? Tive a oportunidade de trabalhar com ele quando eu também era professora da Multivix e acompanhei toda essa mudança das redes sociais do Dr. Adenilton. E eu já vou falar assim, que inicialmente era uma rede social pessoal. Você não se preocupava com isso, né? Porque, não. Afinal de contas, o que o intensivista quer na rede social? E aí veio a pandemia. E eu lembro muito bem, você dava plantão com o Dr. Henrique Bonaldi, né? Que agora virou também influenciador digital e comentarista de saúde. E você... Como que veio essa ideia? Vocês fizeram várias campanhas, né, de arrecadação de donativos. Sim. Como que surgiu a presença na rede social? Carol, foi algo muito, muito espontâneo. A gente trabalhava junto, eu tenho uma amizade com o Henrique de anos, muitos anos mesmo, e a gente sempre se desafiou muito a querer fazer o melhor, né? Até entre a gente sempre quis, né, correr atrás de estudar. Tinha uma competição de boa ou era amizade? Não, sempre era de parceria? boa mesmo. Era parceria.
E naquele momento da pandemia, a gente começou a perceber que o que choveu de fake news, de muita gente querendo disseminar desinformação, e a gente se viu com uma responsabilidade. O Henrique, por incrível que pareça, vocês podem até perguntar para ele, ele não gosta de rede social. Ele agiu daquela forma justamente para fazer um vídeo, para explicar para a família dele o que realmente estava acontecendo na pandemia, e aquilo acabou viralizando, e de uma hora para outra a rede social dele começou a aparecer. Eu já tinha um tempo, estava lá engateando tudo, e aí a gente começou a resolver fazer o quê? Lives semanais para explicar a situação da pandemia naquele momento, quais eram as recomendações, o que realmente tinha que ser feito e realmente o que a gente estava vivendo. Eu e ele, a gente ficava dentro de uma UTI, full time, a semana toda, e a gente contava histórias, contava das dificuldades. Trazer a realidade de quem estava atendendo o paciente. Exatamente. Não de quem estava na rua falando besteira. Não. Isso aí, trazia a realidade junto com o quê? Com o que a gente estava estudando. Então a gente nunca estudou tanto igual naquela época. E tanto eu quanto ele mais ainda, ele é muito brincalhão, isso acabou ficando gostoso. Então todo domingo era 7 horas da noite e tinha a live do Dr. Adenilton e do Dr. Henrique Bonaldi, e que realmente a gente conseguiu alcançar assim, públicos muito grandes e que começou a chamar a atenção até da mídia mais tradicional. Então hoje o Henrique ele é comentarista da CBN e da TV Gazeta, e eu tenho um vínculo de comentarista já há 4 anos na Band News FM também, que é o Visita Médica, toda quinta-feira. Então isso trouxe uma visibilidade para a gente muito grande. Foi despretensioso. Então, despretensioso. Eu acho que isso é importante, Adenilton, porque o médico que está começando agora, eu vejo que eu tenho muitos alunos residentes, eles já acham que tem que estar na mídia social para ser médico. Como eu falei, parece que a medicina não é só mais aquela que a gente aprende no livro. E vocês não tinham essa intenção. Não. A intenção era um bate-papo de amigos que acabou virando uma oportunidade profissional. O que mais a rede social trouxe para você? Trouxe muita coisa. Porque assim, o que o intensivista quer com rede social, né? Exatamente. Seus pacientes chegam lá sem te escolher. Exatamente. Então, assim, além dessas oportunidades de visibilidade mesmo, do programa de rádio, essas coisas, começou-se a procurar, por exemplo, paciente particular querendo que a gente acompanhasse o paciente dentro da UTI. Então, criou um nicho de eu acompanhar paciente internado dentro da UTI, consulta domiciliar e até consultório. Isso foi de imediato. Aconteceu muito. Intensivista faz consultório? Exatamente. Tanto o paciente que sai da UTI, a gente criava esse vínculo e por essa facilidade de contato, acabava que a gente acompanhava depois esse paciente como se fosse um clínico geral, né, mesmo, no consultório, e isso foi natural. E a maior, hoje, para mim, né, o maior ganho, o maior benefício que a rede social trouxe pra gente é que essa interação de rede social, comecei a fazer Facebook, Instagram, na época o Twitter e o LinkedIn, que é uma rede mais profissional, e postava coisa ali. E o LinkedIn me trouxe a oportunidade de hoje trabalhar onde que eu trabalho, que é no Einstein. Tinha uma divulgação de processo seletivo para intensivista, a gente já estava aí no final da segunda onda, né? E acabou que num plantão à noite eu fiz essa prova online, aí depois, lógico, teve o processo seletivo, entrevista, tudo, e hoje eu estou há 4 anos no Einstein graças a uma rede social. Se não fosse a rede social, talvez eu não teria tido essa oportunidade. Você fica uma semana lá em São Paulo, uma semana em Vitória. Isso. E essa sua relação de trabalho com família, como é que é com a tua família viver esses... Porque você também compartilha seus momentos, né? Estou viajando, estou entrando no aeroporto, cheguei aqui. É como se tivesse que dar satisfação para sua esposa? É quase isso, mas não é isso. Na verdade, a ideia é mostrar que o médico é uma pessoa normal como qualquer outra. Existe, infelizmente, possivelmente vocês já devem ter falado em algum momento isso, a questão da relação médico e paciente é a coisa mais importante dentro do ofício médico. E isso se perdeu durante os anos. E eu vejo a rede social, em vez de afastamento, ao contrário, eu vejo como uma possibilidade de eu me linkar muito mais com meus pacientes. Então, de certa forma, em alguns momentos, eu converso com alguns pacientes ou familiares de pacientes, é lógico, de forma responsável, não compartilhando nenhum tipo de informação sensível, seguindo a LGPD, mas eles se sentem muito mais acolhidos quando tem essa facilidade de, por exemplo, de ter o WhatsApp, de ter o direct do Instagram. Então, a rede social causa essa intimidade. E aí, quando você posta essas coisas, né, que você é normal, que você toca violão com sua filha, que você sai para jantar com sua esposa, que você vai na igreja,
igreja, as pessoas se identificam com isso. Fala, poxa, aquele médico realmente tem uma humanidade que eu quero ter. Então, isso acaba chamando a atenção dos pacientes. E é lógico que no início isso era muito natural. Mas conforme a gente vai percebendo o movimento, e aí vem a assessoria, né, de ter uma rede social, a minha assessora fala, a Isis, né? Ela fala assim, Adenilton, ó, cara, final de semana é muito legal postar família, porque aí tem um engajamento maior, e aí no outro dia a gente já linka alguma outra coisa técnica, fazendo esse mix de coisas no perfil, acaba sendo mais agradável, mais palatável para quem está assistindo. Porque senão realmente você vai procurar um médico na rede social só quando você tem um problema. Você não fica acompanhando ele. Quando você conhece ele, vê a vida dele normal, naturalmente você quer acompanhar a vida dele. E quando pintar um problema ou pintar uma necessidade, na hora vai vir o nome de quem? Daquela pessoa que você já segue naturalmente. Você tem, eu não sei se você já fez esse levantamento, se quem segue você mais, além de amigos e família, né? Mas se são ex-alunos, colegas de trabalho ou pacientes, você chegou a fazer esse levantamento? Sim, a grande maioria do meu perfil hoje, o primeiro lugar é de público leigo. Então, potenciais pacientes ou familiares, ou porque é leigo. Em segundo lugar, são alunos. Então, por ter esse perfil acadêmico, dar aula, ter cursos, né, extracurriculares, né, da gente promover cursos de capacitação, acaba sendo a segunda. E a terceira são os próprios colegas médicos ou alguém mais da parte técnica. Então, é muito engraçado porque quando você conversa com alguns outros médicos, o perfil é o contrário, né? Às vezes tem um perfil muito forte, técnico, dos pares, mas o nosso acaba sendo realmente um público leigo. Uma das coisas que a gente fala lá nos cursos do conselho, quando a gente vai falar de marketing médico, é que você tem que saber quem é você, né? Quem sou eu... Quem sou eu dentro da rede social? Né? Eu sou o doutor Adenilton intensivista, eu sou o professor Adenilton, eu sou o Adenilton marido, esposa. Quem é seu público-alvo e a mensagem que você quer passar? Você tem esse cuidado, assim, eu tinha no meu pensamento que você tinha muitos alunos e ex-alunos e de passar uma informação, uma mensagem de que dá para fazer medicina com ética, dá para postar com ética os assuntos relacionados à saúde e que você tem um alcance e ter o retorno. Você tem essa preocupação? Sim, Carol. Mas acaba que isso, eu acho que é uma coisa natural minha, né? Mas quem tem mais preocupação nisso é justamente a Keila, minha esposa, que às vezes dá o feedback, ó, vai para esse lado, vem para esse lado, corta isso, fala mais assim, e a própria assessoria, a Isis, né? Porque eu sempre tive uma premissa de o quê? Eu não consigo ser o Adenilton médico, o Adenilton professor, o Adenilton pai, o Adenilton esposo. Eu sou um só. Então, eu em qualquer um desses momentos, você me conhece há muitos anos, eu sou o mesmo, falo da mesma forma, me visto da mesma forma quando eu estou com minha esposa, na igreja, com minha filha, no hospital. Eu não sei se eu posso brincar, então, você só mudou o corte de cabelo, só né? Só o corte de cabelo que às vezes muda um pouco, Desculpa exatamente. A brincadeira. Mas é exatamente. Quem me conhece sabe que até as gafes que eu dou, às vezes, até numa reunião formal, são as gafes que eu dou lá quando a gente está batendo um papo. Então, eu acho que isso acabou também alavancando um pouco, porque naturalmente as pessoas falam, pô, ele também erra, ele fala um erro de português, isso torna mais natural. Porque assim, quando você realmente quer uma informação técnica, é lógico que você tem que escrever de uma forma mais técnica, se apresentar de uma forma mais formal, né? Mas só que se você faz isso em excesso, isso em vez de aproximar, afasta. Porque às vezes fica tão técnico, que a pessoa, que é um paciente que não entende, ele não vai se sentir acolhido naquele momento e essa relação vai acabar afastando. Então é uma balança, realmente, um equilíbrio muito fino para conseguir fazer isso. Eu tinha uma ideia, talvez fosse o pensamento comum dos médicos formados no século passado como eu, que quem estava na rede social era picareta, que não se garantia em qualificação técnica, não tinha o RQE. E que quem não se garante no Instagram faz residência, né? Tem até esse meme, né? Como é que é? Quem faz residência é quem não se garante no Instagram, Exatamente, né? Isso então, aí. assim, a gente tinha muito esse preconceito, eu confesso que era um preconceito, e principalmente eu tenho acompanhado alguns colegas que falaram assim, não, é importante que a rede social esteja inundada de médicos que tragam informação de qualidade. Com certeza. E essa preocupação da informação de qualidade, você estuda antes de fazer uma publicação, você lê os artigos, como que você passa...
essa informação para os alunos e para os pacientes que podem confiar em você? Sim, você chegou num ponto, Carol, que é assim, é a pedra no nosso sapato. Por quê? Quando a gente começou lá no Instagram, a gente sofreu esse preconceito também. Muita gente fala, lá vem, tá picaretando agora. E você tem que se manter firme, aguentar essas porradas, porque hoje as mesmas pessoas que, entre aspas, né, ficavam zoando, falando que era picaretagem... Estão na rede social. Não, são as pessoas que ligam pra gente pra pedir dica de como fazer uma rede social bacana. Então isso é muito legal. Vários colegas eu já ouvi falando e hoje tem essa questão de ver que aquilo não era um momento de querer aparecer ou de querer... realmente era verdadeiro, né? E hoje eles percebem que isso é uma ferramenta. Então esse preconceito eu acho que já acabou. Mas realmente o que você falou, o que acontece hoje ainda, né? Tem muita gente que usa frase de efeito, usa a ciência da mídia para lacrar muitas vezes e esquecendo da parte técnica e da parte ética, principalmente da medicina. E acaba lacrando, né? Então, assim, quantas vezes a gente já viu até mesmo aquela questão de profissionais não médicos entrando em áreas médicas e bombando aí, daqui a um tempo você vê que houve um processo, houve uma negligência, houve uma imprudência, né? Então, assim, infelizmente, esses profissionais, né, que faziam isso, acabou amedrontando um monte de profissional super capacitado, super habilidoso para falar na rede social, médicos com formações excelentes, com medo de ser comparado com aquilo. Mas hoje, graças a Deus, está mudando. Essas pessoas estão vindo para a rede social porque tem que mostrar. Quem é médico, quem tem capacidade técnica, quem fala bem, quem consegue entregar isso para a sociedade, isso é uma ferramenta social, é o que a gente pode devolver como médico para a sociedade. Isso tem um alcance assim, absurdo, né? Porque o exercício da medicina não é só fazer um procedimento. Uma informação bem dada e que tem um alcance assim, muito grande, pode salvar muita vida. Isso a gente viu na pandemia. É muito legal porque a pandemia eu consegui viver isso assim, a vida real mesmo. As informações que a gente passava, eu recebia feedback de gente de outro estado falando, poxa, doutor, que legal isso que você passou. Então, assim, você me ajudou a procurar o hospital no lugar certo. Na hora você certa. Me incentivou exatamente, a tomar a vacina. Exatamente. E hoje a gente consegue ainda manter isso através da rede social e, inclusive, através dos programas de rádio que a gente tem. E na verdade, assim, eu que estudo um pouco sobre o tema, você falou de fake news, eu recentemente assisti um podcast que chamou de Fake Med. Esse termo não é meu, eu tô me apropriando, assim, mas eu consigo identificar uma notícia falsa em saúde, né? A gente vê muitas pessoas que eles se vestem de terno, muito bem apresentados, caimento certo, ou com maquiada, apresentada, e fala termos técnicos rebuscados, e ele vai falando de uma forma que convence quem está assistindo que aquela informação é verdadeira. Você, na sua rede social, você tem o cuidado de desmentir informações. Eu sigo alguns colegas que falam assim, gente, por favor, né, teve aquela polêmica do câncer, né, que o remédio que dava câncer. A gente tem que desmentir o tempo todo. Água morna com limão em jejum não emagrece, né? Você tem esse cuidado Sim. também de desmentir algumas informações ou de ensinar onde buscar informação de qualidade? Sim. Inclusive, Carol, toda vez que eu passo alguma informação e isso é importante, é uma dica, toda vez que a gente passa uma informação, principalmente desmentindo essas fake news que lacra mesmo e que acaba tomando uma proporção incalculável, a gente tenta fazer um post educativo e botar a referência que a gente buscou. Porque, assim, falar por falar, tem gente que tem habilidade e acaba seduzindo. Tem gente que é naturalmente, ou que às vezes estuda, se capacita para isso e vende aquela ideia. É o verdadeiro sedutor. Você sabe que a mentira é fácil, né? A verdade é complexa. Exatamente. Então, assim, eu também concordo, eu acho que nós médicos, a gente tem essa responsabilidade realmente de que se está acontecendo alguma coisa e que aquilo não é verdadeiro, cabe a nós, qualquer um, que seja só na sua especialidade. Então, você tem que se sentir incomodado, você tem que falar a verdade, você tem que se colocar como um formador de opinião, porque é o papel do médico também. O médico cuida quando ele forma uma opinião verdadeira, baseada em evidência e pela ciência. Então, isso é importante, a gente faz, mas sempre
tem lá a fonte que a gente tirou justamente para mostrar o quê? Credibilidade. Quando eu dou essas aulas de mídias sociais pelo conselho, eu sempre falo isso. A mentira é fácil. Então, eu falar que água morna com limão emagrece, ou que água alcalina faz bem para a saúde, parece óbvio quando você dá uma explicação com base de sofismas, né? Não vou entrar em filosofia aqui. E a verdade, você fala assim, não, meu querido, presta atenção, a água quando bate no estômago, o pH do estômago... Então, você tem que entender de fisiologia, entender de metabolismo, para falar assim, ó, essa argumentação que você está usando não faz sentido nenhum, porque quem entende de fisiologia, quem entende de metabolismo, ou quem entende de medicina, sabe que isso já foi comprovado. Só que quando a pessoa quer acreditar naquilo, né, após verdade, então eu acredito, então aquela pessoa que está trazendo aquela informação falsa, eles vão acreditar que isso é verdade. Nosso papo tá bom, mas eu não vou terminar agora. Tá? Eu vou deixar, nós vamos ter uma parte 2 dessa entrevista. Combinado. Na parte 2 você vai deixar sua mensagem final. Vou convidar vocês para no próximo episódio assistir um pouco mais doutora Denilton. A gente vai continuar falando e ele vai trazer dicas de como participar da rede social, tá? Sugiro que vocês não percam. Agradeço a todos por terem assistido o podcast até aqui. Lembrem-se de seguir as redes sociais do Conselho. A gente tem canal no YouTube, Instagram, a gente está no Spotify. E quando você vê nossas postagens lá, lembra de curtir, comentar, compartilha. A gente também procura sempre trazer informação. E depois também siga a rede social doutora Denilton. Qual é o arroba? @denilton.rampinelli. Mas Rampinelli é muito difícil, hein? Rampinelli com 2 L's e I no final. Então tá bom. Então vou convidar vocês. Até o próximo programa.